Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra São Bernardo de Claraval. Nascido numa família piedosa, pertenceu aos monges cistercienses e logo foi escolhido abade do mosteiro de Claraval. Homem muito culto. Teve grande influência na formação dos monges cistercienses. Muito trabalhou para restabelecer a paz e a unidade na igreja, devido aos cismas que surgiram. Escreveu obras de teologia, ascética e espiritualidade. Morreu aos 63 anos de idade, em 1153. E o evangelho de hoje, que é uma continuidade daquela questão do jovem rico, Mateus 19, de 23 a 30. Lembremos que aquele jovem se dirigiu a Jesus, perguntando para ele o que ele poderia fazer para ganhar o reino dos céus. Jesus falou: siga os mandamentos. Ele disse que seguia. Ele falta ainda alguma coisa. Jesus disse para ele: então, vai, vende tudo que tens e me segue. Naquele momento, ele foi embora, porque ele era muito rico e estava apegado à riqueza dele. Ele vai embora. Aí Jesus diz assim: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aqui eu já quero abrir um parênteses, porque não podemos interpretar o evangelho de acordo com as nossas conveniências. Então, quando Jesus diz assim, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, ele não está dizendo que os ricos não entrarão e só os pobres entrarão. Porque às vezes aí nos púlpitos nós ouvimos isso. O rico está condenado e o pobre está salvo, independente da conduta do pobre. Não é assim. Tanto a conduta do rico
e a conduta do pobre vai ser medido na balança. Se o rico leva uma vida errada, uma vida sem Deus, ele não usa até das propriedades que ele tem, da riqueza, para a caridade do próximo. Claro que um rico desse vai ser condenado ao inferno, porque ele tem uma conduta errada, ele tem uma conduta má. A mesma coisa, um pobre que não segue a Deus, que vive nos caminhos errados, é claro que se ele não vive no caminho certo, não tem uma conduta boa, ele também vai ser condenado. Então, tanto o pobre como o rico precisam ser de Deus. Deus não está olhando a riqueza ou a pobreza para definir que é pobre, vai ser salvo, é rico, vai ser condenado. Mas Jesus está falando de uma coisa específica. Quando esse jovem rico, ele fez o questionamento para Jesus, se teria mais alguma coisa que poderia estar impedindo ele de chegar no reino dos céus. Jesus disse, então faz o seguinte, vende todos os seus bens, dá para os pobres e me siga. Foi isso que Jesus falou. Ele foi embora porque ele estava apegado aos seus bens. Então Jesus se expressa, olha, como é difícil um rico, então, entrar no reino dos céus, ou seja, como seria difícil para um rico ter que largar toda a riqueza para me seguir. O segmento que Jesus estava pedindo para esse jovem rico é um segmento radical, que é aplicado a quem? Ao sacerdote, aos religiosos, às religiosas, que são chamados a seguir Jesus num caminho de perfeição. Ou seja, essas pessoas que estão aí, os católicos que estão aí, que não são religiosos, eles são chamados a viver a santidade baseada ali nos mandamentos da lei de Deus. Então, sendo fiel aos mandamentos, se salvará. Agora, a santidade, já viver esse caminho de santidade, de renúncia às coisas deste mundo, às alegrias que muitas vezes o mundo pode proporcionar. E aqui não estou falando nem de questões de pecado em si, mas essa renúncia, por exemplo, uma monja, uma carmelita, uma beneditina, aquelas que fazem parte das visitandinas, os carmelitas na parte masculina, os franciscanos e assim por diante, eles são chamados a viver uma vida de seguimento de Jesus de perfeição. Esse caminho de perfeição significa o quê? Desapego. Desapego às coisas, de ter somente o necessário. Por exemplo, os meus irmãos, eles não são, não tem padre, não tem religiosos ali. Meu irmão pode ser rico? Pode. Agora, que os meus irmãos saibam usar da riqueza também, como muitos santos ricos no passado souberam usar da riqueza, tinham a riqueza, mas ajudavam os pobres também. Eles não tinham apego à riqueza, eles não tinham a riqueza como um Deus, mas eles não renunciaram à riqueza que tinha, aos palácios que eles tinham e tudo mais, as mansões que eles tinham, mas eram pessoas
caridosas, pessoas bondosas, pessoas religiosas. Já aquele que é chamado a uma vida radical, os religiosos, eles não podem ter coisas. Ele tem aquilo que é o necessário. Imagina uma religiosa com uma mansão, um castelo, um padre com um carro de última geração. Não pega bem. Esse é o segmento radical. Então, quando Jesus chamou aquele jovem, ele chamou aquele jovem a um segmento mais radical. Era para ele ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, como tinha os 72 discípulos, como tinha Pedro, Paulo, como os apóstolos. Lembremos lá de Mateus, que estava ali na coletoria de impostos, Jesus disse, segue-me. Ele foi, deixou tudo e seguiu. Já Zaqueu, Jesus não chamou Zaqueu para segui-lo. Zaqueu, ele reconheceu o erro dele, pelo menos é o que o evangelho mostra. Ele prometeu que ele ia devolver o que ele tinha roubado, mas Zaqueu não foi chamado a ser discípulo. Esse Jesus chama a ser perfeito, a um caminho maior de perfeição. Mas a riqueza, a segurança o proibiu. Ou seja, ele está tão apegado que ele não quis viver uma vida de seguimento com Jesus na radicalidade. E aí nós vemos Pedro que responde, vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Tá vendo? Os apóstolos fez isso. Deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Uma vez que está nesse caminho de santidade, na radicalidade, o que é que nós iremos receber? Então, Jesus está deixando bem claro que eles vão ganhar a vida eterna. Jesus é o tesouro. Jesus mesmo fala que nós devemos acumular tesouros no céu e não neste mundo. Você está compreendendo o que é a decepção que Jesus teve com aquele jovem rico? Jesus o chama para viver uma vida de caminho de santidade e ele não quis. Ele quis ser ali, cumprindo os mandamentos, está tudo bem, está tudo ok, tudo maravilhoso, mas viver o desapego total das coisas deste mundo. Aí Jesus fala que aquele que me seguir vai ganhar muito mais, parentes, amigos e tudo. Ele vai falando assim para dizer o seguinte, que o que importa para aqueles que seguem o Senhor é esse caminho de desprezo das coisas deste mundo para colocar Jesus como centro. É interessante que hoje nós celebramos aí a memória de São Bernardo de Claraval. E São Bernardo de Claraval, ele tinha uma graça muito grande que ele conseguia levar com a vida dele, com as palavras dele, ele conseguia levar as pessoas para o mosteiro. As mães tinham até medo de passar perto dele com os filhos, com medo de São Bernardo, com aquela força que ele tinha de atrair aquelas pessoas. E ele conseguiu um feito na vida dele, que, pelo que eu sei, nenhum santo conseguiu. Ele levou a família inteira para o mosteiro. A mãe dele já havia falecido. O pai era viúvo. Ele conseguiu levar o pai, ele conseguiu levar os irmãos.
a irmã que tinha foi para um mosteiro feminino. Todos foram levar essa vida de segmento radical. Esse segmento que esse jovem rico não quis. Desprezo total a esse mundo para viver no mosteiro, numa vida de penitência, de entrega, de oração, por si e pelos outros. Está compreendendo o que é que foi a decepção de Jesus para com aquele jovem rico? Então aí Jesus fala, dificilmente um rico poderá entrar no reino dos céus, uma vez que o rico for apegado totalmente à sua riqueza. E se eu o chamo para ser sacerdote, para ser religioso ou uma religiosa, a segurança e o apego ao material seria tão grande que ele não iria querer seguir. Mas aí nós temos aqui, lembrando também de um grande santo, Santo Antão, que foi um monge também que viveu no deserto, e ele era muito rico. Os pais já haviam falecido e ele vivia ali no Egito com a irmã dele, desfrutando dos bens que ele tinha. E um dia, ele entrando numa igreja, estava vendo uma celebração, e a meditação do evangelho foi essa. Quando ele ouviu essa passagem do evangelho, ele foi e vendeu tudo o que tinha. Ele deu mesmo para os pobres a riqueza dele. Uma parte ele deixou para a irmã, e a parte dele ele deu tudo. E ele foi viver no deserto, vivendo a penitência, a pobreza, a oração. Vocês estão vendo? Esse jovem rico não quis seguir Jesus. Santo Antão quis. São Bernardo de Claraval, com toda a família. E assim, muitos santos na igreja, graças a Deus, se desapegaram dos seus bens para se tornar religiosos, como outros foram desapegados dos seus bens, embora tivessem com os seus bens. Um exemplo concreto, a Rainha Santa, ou seja, a Rainha de Portugal, Santa Isabel de Portugal, ela não deixou seus bens, continuou sendo rainha, mas ajudava os pobres e tudo mais. Então, esse segmento. Então, de repente, você que está me ouvindo neste momento, você é uma pessoa solteira, aqui não se aplica ao casal dentro do que Jesus está falando aqui, de largar todos os bens. Imagina um homem casado, uma mulher casada, largar todos os seus bens para seguir Jesus numa vida radical, uma vez que eles têm filhos e tudo. As coisas não são bem assim, são situações que precisam ser bem discernidas com um bom diretor espiritual que possa discernir a situação desse casal, dessa família que pretenderia viver seguindo Jesus numa pobreza radical, como Jesus está apresentando aqui para o jovem rico. Mas isso aqui, como eu estava dizendo, se aplica a uma pessoa solteira que é chamada por nosso Senhor. De repente o Senhor está te chamando, ou já te chamou e você está fugindo. Quantos fatos de pessoas que nosso Senhor chamou, mas não quis ir, e estão ali tentando enganar, sendo ministro da Eucaristia, sendo ministro da palavra, ou trabalhando com os jovens, mas Jesus está chamando a esse segmento radical e a pessoa não quer.
Mas só que há uma inquietação e graças a Deus muitos não conseguem e acabam cedendo e seguindo nosso Senhor. Que Deus te conceda esta graça. Se o Senhor está te chamando, você é um médico e o Senhor está te chamando, vá. Vai, se está te chamando para o seminário, vá. Se você é um advogado, vá. Se você trabalha no campo, se você trabalha aí na rua, limpando a rua, se o Senhor está te chamando, vá. Tanto o rico como o pobre é chamado a viver essa radicalidade que o Senhor chama, que é esse caminho de perfeição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.